Olá! O município de Passo Fundo recebe essa semana o 6º Colóquio Nacional de Direitos Humanos. O evento é organizado pela Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, que completa em 2014 30 anos de atuação. Tem a proposta de estar inserido na Agenda Nacional dos Direitos Humanos e fortalecer o processo democrático. E para isso acontecer, a participação junto à liberdade de expressão e à organização da sociedade civil é fundamental. Para sabermos mais o que será trabalhado neste colóquio, o que se tem feito de políticas públicas quando se trata de direitos humanos, é o assunto que a gente vai debater no Estúdio 4 desta semana, aqui na UPF-TV, com os nossos convidados. Estamos recebendo o professor Márcio Tasqueto, que é coordenador da Divisão de Extensão da Universidade de Passo Fundo. Recebemos aqui mais uma vez o Paulo César Carbonari, que preside a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Também estamos recebendo pela primeira vez o professor Dr. José Geraldo de Souza, ex-reitor da UNB, a Universidade de Brasília. E ainda o professor de Filosofia, José André da Costa. O Paulo queria começar situando toda essa trajetória, porque Passo Fundo tem uma comissão aí que já completa 30 anos, foi uma das primeiras do Brasil. O colóquio já está indo na sua 6ª edição, então tem todo um referencial de direitos humanos a partir desse trabalho desenvolvido por vocês. Na verdade, acho que esse momento é também um momento de celebração, como se diz, 30 anos de uma trajetória de atuação permanente na realidade local, enfrentando ou trazendo as questões de reflexão dos problemas locais e também da região, e ao mesmo tempo ligado com as outras organizações iguais à Comissão de Direitos Humanos no Brasil inteiro. Nós fazemos parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que reúne em torno de 400 organizações pelo Brasil. E esse ano também, 10 anos do colóquio, que foi e continua sendo a ideia de reunir e preferencialmente reunir estudantes de graduação, educadores e lideranças sociais para, durante uma semana, fazer uma reflexão sobre direitos humanos. Cada edição do colóquio há uma ênfase específica. A ênfase desse ano é a participação. A ideia é promover uma reflexão e um debate que permita que as pessoas olhem para aquilo que é comum, aquilo que é de todos, aquilo que é a vida em comum, como uma questão que deve ser resolvida e enfrentada por todos. E mais do que entender isso como apenas uma obrigação, entender isso como um direito. Ou seja, todas as pessoas têm direito de participar da vida social comunitária, de tomar parte das decisões, de decidir sobre aquilo que é melhor, não só para si mesmas, mas aquilo que é melhor para todos. Então, o conjunto das questões que envolve esses aspectos e a relação disso com direitos humanos é o que a gente vai estar dando atenção com ajuda, evidentemente, das pessoas que participam, mas também dos convidados que vêm do Brasil inteiro para nos ajudar nessa reflexão. O Paulo, é importante falar que quando vocês começaram a trabalhar em direitos humanos, o Brasil vivia uma outra situação, completamente distinta disso. Eu já abro isso para todos os participantes, Eu imagino 30 anos quando vocês começaram, nós estávamos saindo de um regime de exceção e falar de direitos humanos era uma coisa complicadíssima, Com certeza. 84. A Comissão de Direitos Humanos foi fundada em junho de 1984. O primeiro ato de manifestação pública pelas diretas foi no dia 24 de janeiro daquele mesmo ano. Portanto, a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo é fruto exatamente dessa movimentação, e em Passo Fundo também se viveu essa movimentação, de participação, de desejo de participação, de desejo de querer tomar o próprio país de novo nas mãos e retomar esse país e os rumos desse país como uma responsabilidade da cidadania. Então, isso vai demorar muito, porque a gente sabe que a chamada abertura do regime militar começa, que também esse ano são 50 anos do golpe, começa lá no final dos anos 70, mas ela se prolonga e praticamente ela chega a termo em 88, portanto uma década praticamente inteira de transição no sentido estrito do termo. Então, o importante é situar isso. Passo Fundo está presente nesse processo e acho que o fato de existir uma Comissão de Direitos Humanos, que há 30 anos está nessa trajetória, é uma mostra de que a comunidade de Passo Fundo não estava alheia a esses processos, participou ativamente desse processo e as pessoas que fundaram a comissão construíram esse legado. Eu não estava na fundação, entrei nela um tempo depois, mas acho que aquelas 20 pessoas que começaram a Comissão de Direitos Humanos exatamente estavam preocupadas em pensar
que a cidade, que a comunidade de Passo Fundo, que o Brasil tivesse um lugar desde onde os direitos humanos pudessem ser uma agenda permanente. Professor José Geraldo, desculpa. Professor, como é que o senhor vê isso em uma cidade, né, no interior? O senhor estava na UNB, no centro, né, um dos centros de resistência da ditadura militar, mas esse trabalho que se evoluiu durante esses 3 anos, chegando até, esses 30 anos, chegando agora até o 6º colóquio. Eu acho que o colóquio, primeiro quero cumprimentar os colegas aqui de painel, o apresentador, a satisfação de poder estar aqui em Passo Fundo para esse 6º colóquio. Acho que o colóquio acerta quando vincula a expressão de direitos humanos à participação. Acho que participação talvez pudesse ser o outro nome dos direitos humanos, porque se partimos do princípio, né, de que os direitos humanos não são as declarações, não são os monumentos, não são sequer os documentos legislativos, mas esse processo de construção social, política e histórica das novas dimensões de sociabilidade, né, a participação é esta condição. E na experiência brasileira, muito disso que é demarcar direitos humanos como participação tem a ver com esse processo de recuperação da democracia no país, de resgate do processo de formação de cidadania e de emergência dos novos protagonismos, os grandes coletivos que caracterizam a ação dos sujeitos coletivos de direitos, né? Então, eu diria assim que muito do que foi a luta por superar o período de exceção marca a designação atual dos direitos humanos. Eu, pessoalmente, considero que o encerramento desse processo está nas 3 grandes mediações que nós vivenciamos após o período ditatorial. A primeira delas é a anistia, porque significou realmente trazer para o contexto da interlocução política os excluídos dramaticamente desse processo, pelos exílios, pelos banimentos. A questão da Constituinte, que foi a forma de construir um processo de diálogo e de interlocução para representar o projeto novo de país, um país democratizado. E aí, de novo, os direitos humanos estão na base, porque um dos princípios da nova Constituição é exatamente o seu compromisso com os direitos humanos. E, finalmente, a memória e verdade, que é, de fato, criar uma pedagogia para a cidadania. Sei que Passo Fundo vai ter, brevemente, uma caravana da cidadania, da anistia, né? E essa é uma dimensão do contexto de justiça de transição, que é inserir a nota de reeducação das instituições pelo fortalecimento do protagonismo da ação de cidadania. Então, eu acho que o colóquio acerta. Estamos há 50 anos do golpe e, portanto, temos as descelebrações desse período. E chamar a marca da participação é ver, de novo, essa experiência social de criar novos direitos, sobretudo direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos, a gama de vários direitos que articulam essa grande síntese que são os direitos humanos. Professor Márcio, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo, que também atua nessa área, né, tem trabalhos nessa área de direitos humanos, professor. Eu acho interessante tanto a tua pergunta, Rogério, quanto a manifestação do Paulo e do Zé Geraldo, depois quero ouvir. Estou seguindo uma ordem aqui meio aleatória, mas fiquem extremamente à vontade. O que é muito bom, né? A gente vai debatendo conforme vai tornando viva a discussão. E da gente partir tanto do histórico da questão dos direitos humanos ou da discussão dos direitos humanos em Passo Fundo, principalmente a partir da comissão, né? Dentro desse arco histórico que vai de meados da década de 80 da onde nós estamos falando hoje, 2014. E que a gente pode estabelecer algumas relações bastante interessantes, né? E também considerações que apontam para questões que são emergentes nos tempos atuais e que problematizam a questão dos direitos humanos a partir dessa dimensão da conquista, das lutas sociais, da construção que se dá por resistências, né?
e por criação de formas de sociabilidade que se amparam em processos de mobilização democrática. É interessante que a comissão ela surge exatamente num contexto específico, né, de abertura, de rompimento com o estado de exceção, e que, portanto, ela também ela é a representação, digamos assim, de uma forma de organização que também é nova dentro daquele contexto onde surge, né, do final da década de 70 principalmente, novos atores sociais no cenário brasileiro, compondo também novas formas de organização política e de estratégias, né, de constituição de direitos. E hoje nós também estamos vivendo exatamente num ciclo histórico que se apresenta de uma forma nova e que traz também uma série de aporias interessantes para se pensar essas dimensões das lutas sociais hoje e a questão dos direitos humanos no nosso dia a dia. As jornadas de junho, por exemplo, né, em 2013, que guardam bastante diferenças em relação a meados da década de 80 no Brasil. No entanto, elas nos traz algumas características interessantes que a gente poderia, até para problematizar isso, estabeleceria duas questões, né? Primeiro, que os direitos humanos eles se colocam a partir de uma dimensão que não pode ser separada da participação. E lê-se participação a partir da consideração de que, bom, só há direitos humanos no momento que humanos lutam por seus direitos. Né? Do contrário, ele cai em abstrações ou declarações ou documentos frios que não representam um processo vivo de lutas sociais e que estabelecem essa dinâmica das lutas. E, por outro lado, que a ontologia dos direitos humanos me parece que está, e aí insuportavelmente marxista, eu diria que está na luta de classes. Né? E a ontologia dos direitos humanos é ontologicamente a ontologia das lutas de classes. Então, portanto, há uma consideração aí que me parece fundamental. Primeiro, de que a resistência vem antes do poder e que, portanto, a partir dessa chave de leitura a gente pode analisar as condições materiais hoje do capital e como se compõem as lutas a partir dessas resistências e, por outro lado, a dimensão subjetiva das lutas, né? Não falando, portanto, de classe econômica só a partir da inserção econômica da classe, mas a partir da dimensão subjetiva das classes. Então, como que a pauta dos direitos humanos hoje ganha uma dimensão interessante para ser debatido a partir das novas formas de organização e a partir daquilo que foi chamado de redes e ruas, ou ruas e redes, e como que se articula de algum modo, encontrando o que era meramente virtual para algo que se torna concreto, vital, para processos sociais que foram se constituindo a partir desse fenômeno de junho e que se irradiou o Brasil inteiro e que teve depois disso o Rio de Janeiro como epicentro, vinculado com várias questões, tanto com a questão dos mega-eventos como a questão de um certo rompimento com o pacto governista. Né? Então, são dois elementos interessantes. Professor né? André, a gente já viu que apareceram vários argumentos importantes, mas ainda antes de fechar esse bloco, obviamente queremos ouvir o senhor também. Para mim também é um prazer grande estar aqui nessa roda seleta, né? Com meus amigos Márcio, professor Carbonaro, companheiro de muitas estradas e também de muitas noites escuras, né? E também com o professor Zé Geraldo, que eu estava brincando antes da nossa conversa aqui, que eu tive vontade de conhecer a viva cor de carne e osso. Ele está aqui, para mim é um prazer muito grande. E vou logo dizer um slogan também que eu tinha, né? Eu sempre achava que participar e fazer efetividade da sociabilidade é levar os 70 quilos para a rua, não é? E mais tarde eu fui lendo e ele escreveu e publicou, e hoje também que o senhor está virando o senhor falou que está virando uma moda interessante, o direito achado na rua, né? Então acho que é uma combinação boa, né? 70 quilos na rua para achar o direito na rua. Acho que combina bem, não é? E eu também gostaria também de referir uma data que não sei se ela é importante, mas em todo caso, do ponto de vista da oficialidade, ela é posta hoje é 22 de abril, né? Hoje é o dia que se noticia, pelo menos eu aprendi quando eu estava lá no Mato Grosso, fazendo lá o ginásio, hoje foi o dia que o Brasil foi descoberto, né? Por um erro dos portugueses, o navio se atracou no Porto Seguro e descobriu essa maravilha aqui, né? Evidentemente, eu acho que não foi descoberta nada, né? Foi uma invasão mesmo, e eu diria, e aí já engato direto no tema, principalmente que o Paulo fala, e o professor Zé Geraldo e o Márcio, acho que os direitos humanos, ele tem a sua razão de ser desde daí, não é? Porque, no fundo, você vai olhar essa tal da descoberta, que eu chamo de encoberta mesmo, já foi uma violência contra os direitos humanos.
Porque o Brasil colônia, ele começou já violentando os direitos humanos, principalmente dos habitantes que estavam aqui, que até hoje não pôde participar e nem dizer sua voz. Né? Então eu diria que a participação, e eu acho que é muito feliz, já discuti, eu falei isso muito com o professor Carbonari, é muito interessante que se discute direitos humanos e com participação, porque no fundo nós tivemos nesse país a notícia da participação, mas uma participação que parece que a rua estava oca, né? Sem gente. E aqui não quero fazer nenhum descrache, mas mesmo quando o Brasil vai ficar independente de Portugal, o que aconteceu, né? Eu tenho sempre brincado por aí, um homem que amanheceu um dia enfesado, né? Puxa de um facão, ergue para cima, montado num cavalo e grita independência, não é isso? Independência ou morte. Aí deu a independência do Brasil. Depois, lá no Nordeste, dois marechais brigam, né? O Teodoro e o Floriano, né? Foi encrenca entre os dois, né? E aí ele também montado num cavalo, engraçado que é sempre com um cavalo, né? Montaram num cavalo, quebraram um galho de pau no meio da estrada, ele é república, né? Sem deixar de ser monarquista. Exatamente, exatamente. Então, entende, Rogério? Eu acho que a tua questão é muito interessante por isso, porque nós temos que resgatar isso, porque essa é uma memória que está encoberta, adormecida, e todos os avanços que teve no Brasil, e nisso eu concordo com o professor Márcio, teve povo na rua, sim, muita gente na rua, inclusive muita gente massacrada. Eu logo quando cheguei aqui, e também quero comemorar mesmo essa data dos 30 anos da comissão, que foi mais ou menos o tempo que eu estava chegando em Passo Fundo. Eu cheguei aqui em 83, em 84 foi a comissão. Eu me lembro que a gente foi aqui para a praça aqui, gritar, querendo direta já e etc. E a gente era vigiado, e eu diria até punido também. Não fomos batidos naquela vez, mas vigiado e punido fomos. E a punição maior foi, naquela madrugada, que veio a notícia de que, de fato, a proposta do Dano de Oliveira, que é o Mato Grossense, não foi aprovada. Né? Mas, em todo caso, foi o caminho e lá para cá tivemos um outro processo, evidentemente, mas, e com isso eu termino dizendo o seguinte, mas é importante nós estarmos na rua e vigilante. Porque esse dia mesmo nós já falávamos aí que ditadura nunca mais e resistência sempre. E eu diria, talvez para colaborar aqui com o professor Geraldo, na sua tese de direita achada na rua, eu diria estado de exceção nunca mais e participação sempre. Bom, professor José Geraldo, o senhor falou que a participação seria a continuidade dos direitos humanos, né? Outro nome dos direitos humanos. Eu queria voltar nisso aí, a gente já estourou tudo que tinha que estourar nesse primeiro bloco, né? Mas está muito bom. Mas eu queria voltar justamente chamando isso. Então a gente vai ao intervalo e volta em seguidinha aqui pela UPF TV. Até já. Estamos de volta e no Estúdio 4 dessa semana estamos tratando do Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que esse ano tem como tema a participação. O senhor falou ali na sua primeira intervenção, professor José Geraldo, até eu chamei do intervalo, né, que participação seria uma continuidade, né, de direitos humanos. A gente tem aí uma série de temas que entram dentro disso e eu queria propor dentro a questão da reforma política, né, que o ano passado foi uma das coisas que ficou muito clara quando houve aquelas manifestações de rua. Claro, e aí, de novo, é a rua reivindicada como um espaço de manifestação, de organização, de protagonismo, de enunciação de direitos. Algo que, por exemplo, no caso da nossa cultura, já está muito bem estabelecido na literatura, na poesia, na antropologia. A rua como essa expressão metafórica significando o lugar onde a multidão se transforma em povo. Essa é uma frase do Marshall Berman, por exemplo. Mas o nosso Castro Alves já dizia isso em relação à praça. A praça é do povo, né? Para dizer que o povo só tem a rua de seu. Então, esse simbólico é o reencontro, o que se disse das sociabilidades, nesse processo a partir do qual diretamente as comunidades se manifestam. E, no caso brasileiro, a luta contra a exceção foi rica, porque ela permitiu algo inédito.
recuperar a rua, o espaço público, o lugar de manifestação, o protagonismo, mas a autonomia, autônomos, a possibilidade de se criar por si próprios, os sujeitos agindo, os direitos, os novos direitos, desde aqueles mais elementares que dizem respeito a se humanizar. Por exemplo, quando André se referia à descoberta e falava dos índios, os índios não foram vistos como gente. Não. Então, eles primeiro tiveram que se expressar para reivindicar sua percepção como gente. Não são os registros dos bestiários que eram onde se colocava o encontro deste outro que não era um outro. Foi preciso fazer essa luta. No século XVII ainda foi quando se deu o reconhecimento de que índio era gente, por exemplo. E ainda hoje, outros segmentos não são vistos como tais. Nem sempre a criança é gente. Esses dias eu vi uma matéria de jornal em que dizia assim, o título do jornal: acidente, morrem 4 pessoas e uma mulher. Sim, 4 pessoas e uma mulher. Quer dizer, mulher é gente. Né? As lutas dos segmentos sociais para se afirmarem na sua humanidade sempre se deu nesse protagonismo contra o estabelecido, contra o segmentado, contra o espaço contido para aqueles que se autoafirmaram como os titulares de todas as franquias e todas as prerrogativas. Por isso que nós somos uma sociedade patriarcal, são dos patrícios, de homens de bem, os proprietários, de masculinos, uma sociedade de homens brancos, né? Porque é a história da luta dos que estão excluídos para se fazerem presentes numa cidadania de protesto. Aliás, é o título do livro de um escritor carioca, José Murilo de Carvalho, que se chama exatamente Os Bestializados. Aludindo à proclamação da República e falando de algo que é a pergunta que percorre esse livro. Há povo no Brasil? Exatamente para perguntar se, para além do sufrágio, que era para o branco, para o católico, para o que tem renda, para o maior de idade, se há alguma forma de manifestação social que crie e realize direitos, que é o que se faz na rua. O Paulo, você tinha comentado até um pouquinho antes da gente começar o programa, que essa participação, muitas vezes as pessoas pensam que é só naquele momento da eleição, de ir lá, digitar, né, porque hoje você digita o voto, né, e aí essa participação está cumprida. Eu acho que aqui tem uma questão de fundo do debate contemporâneo sobre a participação, que é essa funcionalização da participação, a simplificação da participação, que torna as dinâmicas e as sociedades democráticas como se fossem sinônimos apenas, e a participação como se fosse sinônimo apenas da possibilidade de votar, que evidentemente é um direito fundamental, é um ganho importantíssimo da cidadania. Como já disse o professor Zé Geraldo, as mulheres há pouco mais de 90 anos podem votar, o que é só uma amostra do que significou a exclusão e o que ainda significa. Ainda hoje, vários segmentos no Brasil, inclusive tem toda uma discussão sobre se as pessoas que estão encarceradas votam ou não. Enfim, quer dizer, efetivamente estamos ainda discutindo o que significa esse ganho elementar, o fundamental que é votar. Mas o problema é que nós não podemos reduzir, e acho que para mim aqui está uma das questões fundamentais a debater, a participação a esse processo eleitoral, esse processo do sufrágio, que é evidentemente um ganho importante. Por quê? Porque ele pode gerar um processo de descomprometimento da sociedade. E essa é uma das consequências que essa democracia formal tem feito surgir no mundo inteiro. É uma certa apatia e, ao mesmo tempo, uma certa anomia, ou seja, as pessoas simplesmente, bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer, fui lá, já escolhi. Daqui 4 anos eu volto lá. Volto lá daqui ao próximo período, isso já não é problema meu, já fiz a minha parte. O tal do já fiz a minha parte, que é uma expressão tão repetida e repisada por aí, eu acho que é o que é de mais contraproducente aos processos de participação. Ou seja,
As pessoas efetivamente, agora mesmo em Passo Fundo... Na verdade, o votar é uma forma de deliberar. Isso. Participar é uma maneira de fazer política. Isso, exatamente. Acho que essa diferenciação é fundamental. Ou seja, a participação é o processo de construção permanente das dinâmicas, dos enfrentamentos, dos processos. Diferente portanto, é diferente do poder. O poder é só uma expressão, talvez a pior de todas, digamos assim, da participação, porque ela acaba engessando e inviabilizando a participação. Então, quando a gente fala de participação, a gente fala desse processo permanente de construção, que historicamente se chamou de política, ou seja, de a gente poder junto decidir sobre aquilo que é de todo mundo. Ou seja, e por isso eu acho que eu queria trazer aqui uma figura fundamental, que é Paulo Freire, que nos ensinou, e aliás, Paulo Freire foi uma das primeiras vítimas do golpe militar. Uma semana depois do golpe, 2 semanas depois, no dia 14 de abril, uma das primeiras medidas do golpe foi acabar com o programa de alfabetização que ele conduzia. Logo em seguida, ele foi um dos primeiros a ser expulso do Brasil, que dizia o seguinte: bom, o que significa efetivamente o processo de participação? Significa as pessoas poderem dizer a sua palavra na versão do Fiore, ou seja, o direito de dizer a própria palavra. Esse direito que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão fundamental, das pessoas poderem dizer, e obviamente poderem dizer, e poderem escutar umas às outras, poderem discutir, poderem construir juntas as soluções para os problemas que são de todos. Então, enquanto a gente não for capaz de retomar essa dimensão do que é comum, do que é de todos, nós teremos mais dificuldade de compreender a dinâmica da participação. Enquanto nós vivermos nessa lógica do consumismo, do cada um por si, só faço a minha parte, não me interessam os outros, enquanto nós continuarmos nessa perspectiva, eu acho que estaremos longe de efetivamente reconstruir participação. Nessa mesma linha, Márcio, para o André, né, disso que o Paulo fala, dessa individualização de cada um por si, ainda estamos muito longe de chegarmos a essa participação? Penso que sim, porque há uma participação, e eu diria aqui pelo avesso. Eu sempre tenho, assim, até brincado com meus alunos lá no IFIB, nas aulas de filosofia, e o Paulo também de vez em quando tem dado algumas entradas nesse sentido, é o seguinte: há participação pelo avesso. Se vai olhar hoje quantas pessoas hoje apertaram parafusos, por exemplo, né? Quantas pessoas hoje fizeram procissão para ir para o shopping center para comprar um tênis, etc. Quer dizer, quem fez porta de carro, etc. Agora, a minha questão maior é isso que o Paulo levanta, qual é a mediação para conduzir essas participações para que elas virem participação cidadã. Que de repente eu começo a consumir criticamente, mas para dar vez e chance à sua produção, mas no sentido que a sua produção, que vai ser a condição de eu consumir, essa relação produção e consumo que se gera a cidadania ativa. Porque eu acho que um dos grandes problemas que nós estamos vivendo, e eu vejo isso ainda muitas vezes colorido e parecendo por aí, que eu acho que é um atentado direto aos direitos humanos. Até esse tempo eu escrevi uma coisa meia doida, não é? Meia paradoxa, a dinâmica estática, no sentido seguinte, que isso é uma coisa muito interessante nesse país, não é? Pela peste do positivismo. A ordem, que não pode ser mexida, que tem que ser mantida, que é uma dinâmica, né? Mas é uma dinâmica estática. Ela gira, mas por ela mesma. Nada de fora pode entrar nessa ordem. E como é que se garante essa ordem? Com o progresso. Mas o progresso que tipo a imagem do Benjamin, que é a linha do trem de ferro. O progresso linear, que é uma dinâmica evolutiva. Nós temos duas dinâmicas que em si são contraditórias. E por incrível está escrita a nossa bandeira. Então eu não quero aqui também estar insultando, mas eu acho que são um slogan muito, eu diria assim, provocativo e ao mesmo tempo, eu diria assim, que impossibilita pensar a participação desse ponto de vista que nós estamos debatendo aqui, no enfoque dos direitos humanos. Porque onde é que vai dar isso? Vai dar isso numa coisa que eu acho muito perigosa na atualidade, viu, professor Geraldo e os colegas aqui, que é exatamente coagular o poder, que foi sempre que a nossa elite quis. Ou seja, o poder não pode estar em movimento. E é onde a gente sabe que a natureza do poder, para ser poder mesmo, ele tem que estar em movimento. E há todo um tentativa. Mesmo aqui em Passo Fundo tem muita gente que se incomoda muito quando a gente fala disso, porque quer ter o poder estático. Quer dizer, e também quer pôr essa ordem estática no nosso corpo. Até no jeito de sentar na sala de aula, e no jeito que nós participamos, etc. Né? Com algumas diferenciações
que tem acontecido nesse país, até de pedagogias como de Paulo Freire, Gadot e tantos outros, né, e de juristas como o Geraldo e também ali o colega Barça, que agora deu uma entrada interessante, que eu também comungo dessa sua tese, não é? Que esse sentido, assim, como é que diz assim, de pôr as pessoas do ponto de vista fixa, como se a pessoa fosse estátua, né? Que é um jeito de matar a subjetividade, e onde nós não somos estáticos, mas nós somos situação no sentido que nós somos um sítio, nós somos um lugar. Quer dizer, então, participar para mim é mover o nosso lugar. Que muitas vezes está na nossa cabeça também que participar é eu locomover daqui para lá e de lá para cá. Não, é eu conversar aqui com Passo Fundo com o Carazinho, universidade com a capela lá do bairro, associação de moradores com as câmaras de vereadores e assim por diante. Então, na minha visão, essa questão da participação, ela está acontecendo sim, mas pelo avesso. Eu acho que nós temos que voltar a uma coisa muito interessante que os militares fizeram, e fizeram bem, mas que provocou um grande mal, que foi não politizar as participações. Quem quis politizar as participações, ou ir para a rua, para encontrar o direito, ou levar seu peso para a rua, encontrou foi o caciteto, não é isso, professor? Não, politizar não, partidarizar, né? Tá bom, melhor aí. Para nós fechar esse bloco, Márcio. Eu acho que tem uma dimensão interessante, quando o professor coloca, e nas outras falas também apareceu, a gente também abrir o conceito de produção, né? Quer dizer, quando a gente olha para as questões da participação política hoje, é preciso situá-las dentro de uma dimensão da configuração do atual paradigma produtivo, digamos assim, ou chamamos então de pós-fordismo, o que implica isso enquanto uma dimensão positiva no sentido das novas organizações políticas que se dão a partir de uma base completamente distinta daquelas no qual surgiram, ou nas quais surgiram várias formas de expressão política, como partidos, sindicatos, Exatamente. movimentos sociais, com uma organização mais clássica, digamos assim. E isso implica aí trazer alguns elementos do processo produtivo atual a partir a partir da dimensão política que ele nos traz nos dias atuais. E talvez, para usar uma reflexão que eu acho muito interessante, que a Hannah Arendt, eu acho que com uma sensibilidade interessante na década de 60, traz isso, que é a separação que ela busca lá dos gregos, né? A separação entre trabalho, pensamento, né, e política, talvez hoje esteja meio embaralhada. Porque as características do trabalho, o trabalho assume as características da política, no sentido que ele é recombinante, no sentido que ele é negociado, no sentido que ele se utiliza daqueles aparatos mais humanos, como a linguagem, como a afetividade, como a capacidade relacional, com a capacidade comunicacional. Então, nesse aspecto, há uma espécie de justaposição, contrariando a tese do Habermas, entre, né, o pensamento, o agir comunicativo e o agir instrumental. Não como coisas separadas nem como contraponto, mas o agir comunicativo está no centro do processo produtivo. Portanto, as formas que vem tomando o mundo do trabalho hoje, que não é o mesmo na década de 30, né? Não é o mesmo na década de 60, ele nos força a pensar também formas que vêm se constituindo a partir de uma geração que se forjou dentro de uma outra relação com o trabalho e com uma outra relação com o tempo. Onde o conceito de produção aí, eu acho que o professor coloca a questão do consumo e produção se tornam relacionados. Então, a reprodução social encontra a produção, no sentido que o consumo delimita a produção. O just-in-time, a questão da circulação no capitalismo contemporâneo. Quer dizer, o que isso implica nas lutas sociais contemporâneas? O que isso implica nas lutas por direitos humanos hoje? Né? O que isso implica nas formas de organização e nas estratégias que foram se compondo? E o Brasil, quando a gente traz os exemplos mais recentes, até para traçar esse arco histórico da década de 80 à atualidade, a gente tem que entender também, claro, com um fenômeno singular próprio desse território, com as suas características, com a sua história, com as suas peculiaridades, mas também a partir de um ciclo de lutas maior, né? Que se dá mundo afora e que o fenômeno das multidões, por exemplo, que não se encontram talvez mais com o povo, né? E que talvez seja aí uma discussão interessantíssima, né? De contrapor uma certa genealogia hobbesiana, né? De construção da soberania estatal no século XVII, em contraponto a que o próprio Spinoza já vinha construindo como um debate daquele momento, né? Da noção de multitude, de multidão, para
como uma categoria-chave para, talvez, potentemente, pensar as lutas a partir da perspectiva das lutas, né? Então, isso acho que nos traz uma boa reflexão. Bom, a gente já quer encaminhar o último bloco do programa. Eu queria tratar justamente e aproveitar para a gente falar da participação na reforma, na tão falada reforma política. A gente vai ao intervalo e volta para o último bloco do Estúdio 4, aqui pela UPF TV. Até já. Estamos de volta e esse já é o último bloco do programa Estúdio 4 dessa semana, que está tratando sobre o Colóquio Nacional de Direitos Humanos, que tem como tema a participação. E o programa está voando, né? A gente separou aqui um monte de coisas, professor José Geraldo, mas o tempo, quando o programa é bom, ele voa mesmo, né? Eu queria lhe ouvir com relação, e já puxar para todos os demais participantes, com relação à tão esperada reforma política, né? Financiamento de campanha, que hoje é um tema também que é muito presente, né? Como vai ser a participação cidadã? Ela é uma consequência desta participação, da retomada das ruas, da multiplicidade de vozes e de agendas que se apresentaram neste momento de alto protagonismo, né? Que, por ser desorganizado e não constituído, mas instituinte, acaba provocando essa forma altamente celebrante, efusiva, mas com racionalidade, né? Porque permite a construção das agendas. E ali, de todas essas vozes, de todas essas demandas, uma ficou clara, requalificar a forma de fazer política, combinando o que são os dados da nossa experiência recente, o institucional com o social, quer dizer, o constituído com o instituinte. Ou seja, é possível construir agenda no discurso dos direitos, no discurso da política, no discurso dos projetos, e dali retirar elementos que possam ser colocados numa mesa simbólica de interlocução. As ruas pediram reforma política, pediram nova constituinte, pediram mudanças no modo de fazer política. A resposta vem sendo dada de diferentes modos. Uma delas foi esta, de diferentes setores. No Congresso, algumas medidas foram encaminhadas, a Presidenta da República sugeriu uma reforma por meio de plebiscito para ouvir que questões o povo quer colocar na agenda, formalmente. E o povo está designando, quando eu digo o povo, as organizações, as entidades. Uma delas é essa coalizão enorme de entidades que é um tremendo leque que vai da Igreja Católica a ONGs, da OAB, ao INESC, ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, de colocar alguns itens importantes numa reforma política que envolva reduzir a influência do poder econômico, pelo menos explícita, né? Mas sob controle social, de pensar algumas estratégias de melhor consulta ao processo deliberativo na forma representativa que está presente nas instituições republicanas. Agora, é preciso combinar isso com as formas participativas que a Constituição de 88 indicou e que têm sido colocadas aqui e ali pelos conselhos, pelas grandes conferências, pelas formas de controle social, e que é um aprofundamento da ação política no exercício da democracia direta. Eu acho que completaria, nesse tema da reforma política, eu acho que tem uma questão de fundo, né? Não temos como dissertar mais amplamente, mas há uma questão de fundo que precisa ser enfrentada, que é exatamente o financiamento desse processo. Que é só um programa isso aí, né? Eu acho exatamente, porque há uma questão, quer dizer, nós estamos esperando que o ministro que pediu vistas no Supremo Tribunal Federal não esqueça dos prazos e não esqueça que essa é uma decisão fundamental para a vida democrática e política do Brasil,
e devolva imediatamente ou o mais rápido possível para que o Supremo possa terminar a votação Que já sobre tá com a maioria que já definida. tem maioria definida, inclusive, que aponta para a ideia de que não seja possível o financiamento de empresas para candidatos. Acho que não vai resolver o nosso problema da representação, mas acho que dará um passo importante, porque hoje nós temos a maioria absoluta dos parlamentares do Congresso Nacional eleitos com financiamento de grandes empresas, a maioria deles com campanhas milionárias. Enquanto nós tivermos uma representação desse tipo, nós estaremos longe de ter uma representação que seja a representação da participação. Ela é quase impossível furar esse bloqueio. Praticamente, ela é a representação dos interesses, que evidentemente que podem estar em disputa, estão em disputa na sociedade. O que não pode é a sociedade ficar refém deles. Então, acho que esse é um debate de fundo, que é o que o colóquio também certamente vai trazer, mas que põe para que a gente possa dar alguns passos nessa dimensão mais institucional, digamos assim, da participação, como um desafio essencial para que a gente possa avançar na participação para além dessa submissão da sociedade ao poder político ou então ao poder econômico. Márcio. Acho que sobre essa questão da reforma política, acho que ela entra no escopo dos debates anteriores e ela me parece que também ela corre sempre o risco desse borramento de fronteiras com relação a características que são muito próprias no momento que a gente tenta pensar esse contexto, né, histórico, político, econômico, enfim, que a gente está vivenciando. E, portanto, essa fronteira entre público e privado, muitas vezes, ela se tornou meio acinzentada, né? Então, tu não tem muitas barreiras ou garantias para definir o que é de um de outro, pelo menos na forma histórica que foi se constituindo. Então, ela depende, a meu ver, sempre de uma mobilização permanente, onde os espaços sejam constituídos a partir de uma perspectiva comum de construção, né, coletiva e sempre a partir da perspectiva das lutas, né? E os fenômenos recentes, eu acho que demonstraram isso. Só entrou na pauta, ou só retomou a pauta a reforma política a partir do momento que as ruas indicaram e construíram essa agenda a curto prazo, que é um sonho antigo, que é um processo, é um desejo de algumas partes da sociedade de longo tempo, mas que tem uma certa um apressamento do tempo, assim, tem uma certa percepção subjetiva e portanto uma coletividade, né, uma subjetividade forjada nessa coletividade que apressa essas demandas e essas agendas. Então, nesse sentido, dá para inverter. O professor Geraldo comentava que as ruas sempre tiveram no imaginário da população brasileira, né, na literatura, no cinema, etc. Dá para inverter e fazer uma outra poesia com aquela famosa poesia do Drummond, né? Se havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Hoje havia uma rua no meio do caminho, e no meio do caminho havia uma rua. Então, acho que as ruas têm muito a dizer sobre isso, como uma forma de materialização das novas formas de organização política. E que não é por acaso, não nascem espontaneamente. É sempre bom frisar que o novo paradigma produtivo, o trabalho sai do chão da fábrica e atinge as relações das metrópoles, atinge o chão das cidades. A cidade como um todo se torna produtiva. A luta pelo direito à cidade é uma luta de reforma política, no sentido de que a garantia de pensar sobre o aumento ou não das passagens é uma forma de participação social e abrir essas caixas pretas que a sociedade brasileira consolidou e tornou estática, né, como fala o professor, historicamente no país. Então, a reforma política depende dessa participação efetiva, né? André. Quero ser bem breve e quero dizer que estou atiçado do ponto de vista da vontade e também cognitiva de estar nesse agro do colóquio, né? Porque de fato eu estou aqui realmente meio que esplêndido, né? Vislumbrado com isso tudo aqui. Eu diria o seguinte, Rogério, acho que tem um tripé, e eu tenho discutido muito isso com o Paulo Carbonari, e já de muitas outras conversas, e eu acho que talvez eu não enxergo bem com as minhas lentes embaçadas. Mas eu acho que há um bolo, um embrolho, vamos chamar assim, entre política, direito e justiça. Eu ainda colocaria e econômica. Eu acho que nós temos que fazer uma política de tal maneira na rua, com o nosso corpo, com o nosso caminhado ir e vir, para a gente
deixar de vez por toda de fazer da política, meio da participação, uma mercadoria. Eu acho que esse mercantilismo da política, para mim, é a desgraça da cidadania. E como já dizia o nosso velho guerreiro Ulisses Guimarães, né? E tudo isso é brecha para entrar a corrupção que ele chamava, que é o caruncho da democracia, né? O caruncho da democracia é essas brechas. Então eu diria que, professor, eu sou jurista, você também é advogado, mas há momentos que nós temos que fazer justiça mesmo contra o direito. Esse é o direito achado na rua. Olha, a gente aqui o programa foi só uma amostra, né, do colóquio, do que vai estar em debate durante esses dias no colóquio. Nós chegamos ao final, teríamos muitas outras coisas para tratar, mas temos uma limitação de tempo. Obrigado, professor Márcio Tasqueto, que é o coordenador da divisão de extensão aqui da UPF. Obrigado também ao Paulo César Carbonari, que tem essa relação muito forte com a Comissão dos Direitos Humanos aqui em Passo Fundo e também com o Movimento Nacional. Queria agradecer especialmente ao professor José Geraldo de Souza, ex-reitor da UNB, que é um patrimônio nacional. Obrigado também pela sua vinda, sua presença aqui na UPF. E o professor José Andrade da Costa, que é professor de filosofia. A gente quer agradecer também a sua audiência aqui na UPF TV. Na próxima semana vamos estar aqui tratando de um outro assunto. Obrigado e até lá.